Meus amados irmãos, bom dia mais uma vez a vocês. É uma alegria recebê-los aqui nesta manhã para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Nós estamos pelas manhãs de domingo retomando o nosso estudo no livro de Gênesis. E nós chegamos, irmãos, no capítulo de número 9. E eu queria então abrir com vocês e fazer a leitura. Nós vamos nos ater nesta manhã apenas aos versos 1 a 19. E se Deus permitir, no domingo que vem, nós terminaremos esse capítulo de número 9. Vamos então ler? Diz assim a palavra do Senhor. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Diz também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e as aves, e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei as nuvens, o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Será quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, pelo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. E o Senhor, mais uma vez, estabeleça, Senhor, conosco, com o teu povo, Senhor, essa lembrança desta aliança eterna de paz, e que o Senhor não vai mais destruir a nossa vida, Senhor, ó Deus, e nem mesmo os nossos pecados, e nem mesmo o diabo, mas obrigado porque o Senhor estabeleceu uma aliança eterna em Jesus para salvar a nossa vida, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor promete isso para nós e para os nossos filhos. E o Senhor, pela tua graça, Senhor, mais uma vez, nos visite, Senhor, a nossa alma pelas tuas verdades nesta manhã. Nos dá paz. É isso que nós esperamos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o capítulo de número 9 de Gênesis, ele nos mostra, meus irmãos, quem é Deus. Todos nós temos uma imagem, nós mentalizamos quem é Deus. E muitas vezes o nosso coração pecaminoso e a nossa mente corrompida forma uma imagem errada de Deus.
Mas aqui no livro de Gênesis, irmãos, nós vamos ver quem é Deus, o Deus de Gênesis, o Deus Criador. E quem é esse Deus? Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 5, meus irmãos, nós vemos um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que cria tudo para a sua glória. Mas o homem que foi criado para a sua glória, ele se corrompeu, ele virou a sua mente, ele se, irmãos, entregou às astúcias do inimigo e vendeu a sua alma. Mas Deus, irmãos, sendo misericordioso, mitigou a penalidade do homem e ainda permitiu o homem viver. Ele disse: se você comer da árvore do bem e do mal, certamente morrereis. Mas Deus mitigou essa morte. E ele então, meus irmãos, permitiu que o homem ainda vivesse. E Deus foi misericordioso. Concedeu, meus irmãos, através do sacrifício de animais, uma esperança de salvação, de vida eterna, para que o homem não morresse eternamente e não fosse separado de Deus eternamente. E Deus foi misericordioso, e Deus teve compaixão, e Deus ainda abençoou a terra de dar o seu fruto, mesmo com abrolhos, mesmo com espinhos, mas Deus abençoou. E esse Deus foi misericordioso até o capítulo de número 5, quando nós vemos, meus irmãos, multiplicar. É isso que nós vamos ver. Olha só comigo, capítulo de número 5. O que acontece aí? Por favor, me perdoem, capítulo de número 6. O que acontece no capítulo de número 6? Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Verso de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E o Senhor então, meus irmãos, ele deu um parecer. E ele disse assim, verso 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Veja só, pesou no coração de Deus. Percebam, meus irmãos, que enquanto o coração do homem pesava o pecado, então no coração de Deus pesou. Isso trouxe amargura para o coração de Deus. E aí nós vamos ver no verso de número 7 a decisão de Deus: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, tudo o que Deus fez. Então nós vamos perceber, meus irmãos, que a partir de agora, no capítulo de número 6, Deus não vai ser um Deus de misericórdia, mas vai ser um Deus de juízo. Um Deus, irmãos, que agora aparece aqui para nós como um Deus vingador. E a imagem que nós vamos ter aqui no capítulo de número 9 de Deus, irmãos, é um Deus guerreiro, é um Deus vingador. E ele vai tomar o arco na sua mão e ele vai jogar as suas flechas, as suas setas contra todos os seres humanos. E ele vai destruir toda a vida, ele vai perseguir toda a humanidade e ele vai atirar as suas flechas, atirando e matando e destruindo todos os seus inimigos, até exterminar todos aqueles que não creem no seu nome, que não acharam graça diante dos seus olhos. Deus, irmãos, aqui, a partir do capítulo 6 até o capítulo de número 9, o Deus de Gênesis é um Deus punitivo, um Deus que pune toda uma geração e milhares de pessoas e uma civilização pré-diluviana que foi contra Deus e os seus desígnios. Deus, irmãos, ele é amor, mas também Deus, ele é justiça. E aqui no capítulo de número 9,
Nós vamos ver, meus irmãos, um Deus que agora coloca o seu arco de guerra de lado e agora faz, irmãos, um tratado de paz com o homem. Esse é o Deus aqui de Gênesis capítulo de número 9. Ele está colocando o seu arco de lado e está buscando a paz com os homens, mais uma vez, mostrando a sua misericórdia e tendo compaixão com o homem. O contexto, meus irmãos, então, do capítulo de número 9, como nós vimos, foi justamente o dilúvio. Deus mandou um desastre universal, catastrófico, que nunca se viu antes. Algo, irmãos, terrível, um tsunami de proporções universais que varreu toda a terra, varreu toda a vida. E vai dizer aqui, irmãos, nós vamos perceber isso no capítulo de número 6, no verso de número 20. Me perdoe, capítulo de número 7, verso de número 20. Leiam aí comigo, por favor. Capítulo 7 diz assim: 15 côvados acima deles. Eu vou ler, por favor, verso 19. Prevaleceram as águas excessivamente. Olha só. Então, da mesma proporção que se multiplicou a maldade, então Deus, com as suas águas punitivas, Ele multiplicou as águas e elas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Você sabe qual é o maior monte, a maior montanha que existe no mundo? É o Monte Everest. Você sabe quantos quilômetros acima do nível do mar tem essa montanha? Quase 9 quilômetros. 9.000 metros, 8.800 metros. Então vai dizer aqui, irmãos, que as águas prevaleceram 15 côvados, mais ou menos aí uns 20 metros, para cima de 9 quilômetros. Cobriu toda a terra. Imagine quanta água foi necessário para isso. Vai dizer aqui que a linguagem, as águas, vai dizer aqui Moisés, prevaleceram excessivamente, em excesso. E vai dizer, meus irmãos, então, que cobriu as maiores montanhas até o Monte Everest, 9 quilômetros. Deus então inundou tudo. E esse dilúvio, meus irmãos, ele somente, irmãos, preservou Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca. Somente eles. Somente eles. E aqui no capítulo de número 9, meus irmãos, depois de um ano e alguns meses, dessa água minguando e vazando, devagarzinho, Noé então desembarca da arca, como nós vimos no capítulo de número 8. Noé vai sair da arca, depois de fazer todo aquele processo que eu mostrei para vocês, solta o corvo, solta a pomba, vê se tem lama, então a preocupação de Noé com isso. Depois Deus fala com Noé, permite ele sair, e nós vamos ver aqui então no capítulo de número 9, irmãos, Deus, ele falando com Noé. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, um discurso de Deus com Noé, explicando como seria a vida a partir de agora. E eu queria que você prestasse atenção nesse discurso de Deus. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, 3 classes de palavras que eu queria que você notasse nesse texto. 3 classes de palavras de Deus. Então vamos ver a primeira classe de palavras, irmãos. O que Deus fala com Noé? Vamos observar então? Então, em primeiro lugar, palavras de provisão. Vamos ler isso no verso de número 1 e verso de número 7. Vamos ler todos juntos? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos
multiplicai-vos e enchei a terra. Verso 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Se nós pudéssemos, meus irmãos, fazer uma moldura do quadro do capítulo de número 9, essa seria a moldura. A bênção de Deus para, irmãos, a multiplicação da vida humana novamente sobre a face do mundo, que foi varrido pelas águas do dilúvio. Deus aqui, meus irmãos, está dando uma bênção para Noé e seus filhos, para que ligeiramente, para que rapidamente eles procriem e eles, irmãos, encham a terra com uma descendência, irmãos, que vai ser aquela que vai esperar o Messias prometido nascer. Então vejam comigo, por favor, capítulo de número 10. Olha só o que é que diz aí no capítulo de número 10. Olha só a bênção de Deus funcionando, né? Deus multiplicando os seres humanos. Olha só aí, capítulo de número 10, verso 1, diz assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. E vai dizer, meus irmãos, aqui, Moisés, né, quem são esses filhos? Aí ele vai descrever. E nós vamos então chegar no verso de número 32. Vamos ler todos juntos, por favor? O que é que diz aí? Leiam comigo o verso, irmãos, de número 31. Diz assim: são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, as suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Então percebam, meus irmãos e irmãs, que a bênção de Deus sobre os filhos de Noé deu certo. Deus abençoou. Sede fecundos. E vai dizer aqui, meus irmãos, vai finalizar o capítulo de número 10, falando de quem nós descendemos, de quem os judeus descendem. De quem os judeus descendem? De Sem. Por isso eles são chamados de semitas. Por isso os judeus, meus irmãos, eles aqui vão ter a sua linhagem feita. E nós vamos, irmãos, perceber de quem nós estamos procedendo. De onde nós estamos vindo? Dos semitas. De quem você é filho? Se você é filho de Abraão, filho na fé de Abraão, então todos nós descendemos, meus irmãos, de Sem. Essa é a linhagem pela qual o Messias, irmãos, haveria de vir. E nós temos que observar isso. Deus está trazendo, meus irmãos, uma descendência santa, messiânica, que vem a partir dos filhos de Noé, especificamente do filho de Sem. Que Deus abençoa. E vai dizer aqui que nações, famílias, línguas, terras, vai dizer que nasceram dos filhos de Noé. Então eu queria que você observasse isso. Deus está abençoando a família da aliança, a família com a qual ele fez um pacto de ter filhos para a glória dele. E dessa família esperar que deles saia o Messias. O Messias. Vejam comigo, meus irmãos, por favor, aonde é que vai dar a família de Sem?
Por favor, olhem comigo, capítulo de número 11. Vamos ler todos juntos, por favor. Verso de número 26 do capítulo de número 11. Onde é que vai dar? Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Verso 27. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, né? A Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Onde é que vai dar a descendência de Sem? Em Abrão. E Abrão nós conhecemos. Nós não conhecemos Arfaxade, nós não conhecemos Salá, nós não conhecemos, irmãos, Peleg, mas um da descendência de Sem nós conhecemos. E quem é? Abrão. Então Deus, Ele está nos direcionando, irmãos, para a descendência messiânica. E quem é o pai na fé dos judeus? Abraão. Percebam isso então aqui claramente. Deus está provendo, irmãos, uma descendência. Ele está aqui provendo filhos. Deus está, irmãos, providenciando um povo, uma nação que vai ser chamada pelo seu nome, que vai fazer aliança com ele. Esse povo, meus irmãos, vem da linhagem de Noé. E nós temos que perceber isso. Deus está abençoando aqui, provendo uma igreja para ele. Deus está providenciando aqui filhos e filhas que se chamem pelo seu nome. E ele vai ser pai deles. E ele vai ser chamado de Pai Nosso. É esse pai que providencia filhos. Que serão comprados pelo sangue do seu Filho amado. Então Deus está providenciando, meus irmãos, aqui no início do capítulo de número 9. Depois que foi varrida da face da terra todos os seres humanos, todas aquelas pessoas mais perversas, Deus já está providenciando aqui no capítulo de número 9 a sua família. E nós, irmãos, estamos ligados a esta família. Descende de Noé e descende de Sem. Nós estamos ligados aos semitas. Nós estamos ligados a Abraão. Nós estamos ligados, irmãos, a este povo. Então todos aqueles que são filhos de Deus descendem de Noé. E vivem pela fé de Noé. Vivem na justiça de Noé. Deus está providenciando esses filhos aqui. Então Deus cuida da sua igreja, do seu povo. Ele cuida dos seus filhos. E Ele faz eles se multiplicarem sobre a face da terra. Meus irmãos, vai então prosseguir. E Deus vai continuar falando com Noé. E nós vamos ver aqui uma segunda classe de palavras que Deus vai falar para Noé. Que são palavras de proteção. Vamos ler aí, por favor? Leiam comigo, verso de número 2 a 6. Diz assim: palavras de proteção, quais são? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Percebam, meus irmãos, aqui que Deus está protegendo a vida humana dos animais selváticos, os animais que poderiam atacar o ser humano, ir contra o ser humano. Então percebam que Deus vai proteger, colocando no coração dos animais o quê? Pavor. Verso de número 2, ele diz: pavor e medo vos virão sobre todos os animais da terra. Olha só,
Por que os animais têm medo do ser humano? Por que o seu cachorrinho, seu pet, que você tem em casa, não lhe ataca, né? Não lhe morde? Por que o seu cachorrinho, o seu gato, né? Até os pequenos animais não atacam você? Por quê? Por causa, irmãos, das palavras protetivas de Deus, de Gênesis capítulo de número 9. Então agradeça a Deus, porque o pavor de Deus, o temor de Deus está no coração dos animais e eles não lhe atacam por causa disto. Sabe por que o seu pet, né, não fica com raiva e naquele sentimento selvagem que um animal tem, ele não pula na sua jugular? Por causa de Gênesis, capítulo de número 9, verso de número 2. Deus colocou, meus irmãos, um pavor, o medo no coração dos animais. Diz os estudiosos da área animal que todo ser, seja selvático, rastejante, sejam as aves, sejam, irmãos, os animais que rastejam, eles atacam o ser humano, não é porque eles querem atacar, mas é porque, irmãos, eles têm medo de você. Eles têm medo que você mate eles primeiramente. Então o animal, ele ataca por defesa da sua própria vida. Mas isso, meus irmãos, os estudiosos não sabem que há por trás algo espiritual. Deus, ele domestifica os animais para que possam servir aos homens. E Deus, então, meus irmãos, ele está protegendo a vida do ser humano, colocando o pavor e o medo sobre os animais. Em segundo lugar, Deus protege, meus irmãos, a vida do ser humano, verso de número 3, não deixando faltar comida. Protege contra a fome. Deus nos protege contra a fome. Diz aí, verso de número 3, tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Percebam aqui que Deus, ele vai, irmãos, nos permitir comer de tudo o que existe sobre a face da terra. E Deus, irmãos, ele é o nosso mantenedor, ele é o nosso sustentador. Por isso, o ser humano, irmãos, que é justo e que Deus, irmãos, cuida, vai dizer o salmista, né? Nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Nunca. Por quê? Porque Deus faz uma promessa de que os seus filhos, irmãos, serão cuidados por Ele. Agora perceba que Deus está prometendo, irmãos, o pão. Deus não está prometendo caviar. Deus não está prometendo, né, o sorvete da Que Bom Sorvani como sobremesa. Deus vai dizer que nunca vai faltar o pão. O pão é o mais básico alimento, irmãos, na face da terra para manter o ser humano. Quando, meus irmãos, as pessoas eram presas, né, antigamente, elas eram presas e mantidas, irmãos, a peso de pão e água, que era o alimento mais básico. E, irmãos, mostrando, né, a humildade de manter a vida humana, né, de prezar pela santidade da vida humana, se dava pelo menos pão para os encarcerados, para que eles se mantessem. Então Deus aqui vai nos permitir comer todo tipo, meus irmãos, de comida. Até aquele momento se diz, né, que o ser humano, ele era herbívoro, só comia erva, só comia frutos.
né? Mas a partir de agora, capítulo de número 9, o ser humano vai se tornar carnívoro. A sua dieta vai mudar. E Deus vai permitir que o homem não somente coma ervas, mas também coma carne. Veja só comigo aí, por favor. Verso de número 3, o que diz? Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Verso 4. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Alguns irmãos interpretam esta passagem aqui de forma errada. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então tem algumas seitas, principalmente os testemunhos de Jeová, que entendem, né, que essa passagem está ensinando que não se pode, por causa desta passagem de outras, né, porque no sangue há vida, então não se pode comer a carne com sangue, não se pode fazer transfusão de sangue, não se pode doar sangue, e se um filho seu, né, estiver anêmico, amíngua, quase morrendo, precisando de... Eles não permitem que seja feita transfusão de sangue, porque no sangue há vida. E eles interpretam aqui que não se pode, então, tirar a vida do outro no sangue e dar para uma outra pessoa. Irmãos, não é isso que o texto está falando. Né? É uma interpretação completamente fora do que está se dizendo aqui. Aqui Deus está protegendo o ser humano da fome. Então, se não tiver erva, se não tiver fruto para comer, o ser humano poderia matar um animal a partir de agora e comer. Qual é o entendimento, meus irmãos, aqui de carne, porém, com a sua vida, isto é, com o sangue não comereis? Existem dois textos, meus irmãos, que nos esclarecem isso aqui claramente, porque nós não podemos comer carne com sangue. Abram comigo, por favor, para Deuteronômio, capítulo de número 12. Verso 23 e 24. Quem achar pode ler. Deuteronômio 12, 23 e 24. Pronto, então está aqui a explicação. Percebam, meus irmãos, que muito antes da lei mosaica, Deus já havia falado isso para Noé. O que deveria ser feito? Você pode comer a carne, mas o que é que você tem que fazer? Você tem que drenar o sangue. Você tem que tirar o sangue para poder então comer a carne. Então, irmãos, o que Deus está falando aqui, em outras palavras, é que você não pode comer, irmãos, um animal vivo. Nós não somos canibais para poder comer uma carne com sangue, arrancar como um animal faz. Então Deus está fazendo separação entre o ser racional, que somos nós, e o racional. O racional come com sangue. Mas nós, meus irmãos, devemos então drenar o sangue e comer. Pronto. Aqui Deus está então provendo um bom churrasco para a gente. Mas tem um segundo motivo pelo qual nós não podemos comer a carne com sangue. Abram comigo, por favor, para Levítico, capítulo de número 17. Voltem aí algumas páginas. Verso 10 e 11. Quem achar pode ler.
Prestem atenção, meus irmãos, porque o povo judeu não poderia comer sangue, carne com sangue. Veja só o segundo motivo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Qual é o segundo motivo que nós não podemos comer, irmãos, carne com sangue? Porque o sangue era derramado sobre o altar. E todas as vezes, irmãos, que o sangue era derramado sobre o altar, a mente do ofertante lembrava que o sangue, irmãos, custou a vida de alguém pelos seus pecados. Então, todas as vezes que um judeu sacrificava e derramava o sangue da carne do cordeiro, ele estava lembrando então da morte substitutiva do cordeiro que tira o pecado da sua vida. Alguém que morre a sua morte, para que você ainda continue a viver. Portanto, meus irmãos, o sangue não deveria ser comido, porque o sangue apontava para a remissão de pecados, para o sistema sacrificial. Então você não pode comer o sangue, porque o sangue aponta para o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o valor do sangue, é a vida. Então não há outra interpretação aqui. É por isso que nós podemos hoje comer, meus amados irmãos, tudo. Só não comer, irmãos, a carne com o sangue. Por causa, naqueles dias não se podia, por causa que o sangue apontava para o sangue do Cordeiro. Agora, meus irmãos, como é que isso é tratado no Novo Testamento? E a partir de agora, pastor, nós podemos comer carne com sangue? Vejam só comigo, por favor, Atos, capítulo de número 15, verso de número 28 e 29. Vamos ler, diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais são elas? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. O contexto aqui é a primeira reunião apostólica, o primeiro concílio, e vai dizer, meus irmãos, que os apóstolos eles decidiram enviar para as igrejas que eles se abstessem de algumas coisas. Você pode ser crente em Cristo Jesus, mas você tem que se abster de algumas coisas. Quais são essas coisas? Que o Espírito Santo instruiu os apóstolos. Vai dizer aí, verso 29. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Primeiro lugar. Segundo, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então, naqueles dias, irmãos, para que os gentios não escandalizassem os judeus, porque os judeus, irmãos, eles tinham esse entendimento de que o sangue era a vida, e a vida apontava para o sacrifício do Messias. Então, para que os gentios não escandalizassem os judeus, então eles deveriam se abster de comer carne com sangue. Não comam. Se for para escandalizar, se isso não for levar a Jesus, então não comam. Então, aquele era o contexto cultural daqueles dias. Mas e hoje, pastor? Nós podemos comer carne com sangue? Podemos. Hoje, meus irmãos, não há nenhuma prescrição de Deus que nos impeça disso, de comer uma galinha cabidela, que é no sangue,
né? Alguma coisa nesse sentido. É cultural. Hoje não tem nenhuma prescrição. Hoje nós não vamos escandalizar nenhum judeu. Tem algum judeu perto da gente? Se tiver, então não coma. Você vai escandalizar ele. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, né, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ler todos juntos, por favor. Vamos ler a partir do verso de número 28. 27 diz assim: Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que foi posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos adverti, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E ele vai dizer, meus irmãos, em outra passagem, que tudo que tiver na feira, né, você pode comer livremente. Então, hoje, irmãos, né, Deus, ele nos permite, claro que isso aqui era um tempo, nós estamos em outro tempo. Então, Deus, ele orientou aqui a Noé que ele pudesse comer de todo o alimento e de toda a carne, mas não com sangue, por causa disto, naquele tempo, naquele período. E ele, irmãos, vai dizer aqui em terceiro lugar, Deus então vai proteger, né, a vida do ser humano, dos animais, a vida do ser humano contra a fome, e em terceiro lugar, Deus vai proteger aqui a vida do ser humano contra o assassinato. Verso de número 5, vamos ler todos juntos? E 6, leiamos, diz assim: Certamente o requererei, o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Percebam, meus irmãos, então aqui que Deus está protegendo, em terceiro lugar, a vida do homem de assassinato. E aqui nós vamos perceber que Deus, ele estava criando a lei da retribuição. Se alguém tirar a vida do ser humano, eu requererei a vida do ser humano dessa pessoa. Por que Deus, meus irmãos, vai requerer a vida da mão dessa pessoa? Verso de número 6 vai nos explicar o motivo. Qual é o motivo? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, isso aqui é autoexplicativo. Ninguém pode tirar a vida de um ser humano. E nem o animal. Você vai encontrar isso lá em Deuteronômio, Êxodo, capítulo de número 21, verso 28 e 29. Deus vai fazer uma lei que se até houvesse um animal violento, um animal agressivo, que chifrasse ou desse coice, e o dono soubesse, e se o dono deixasse ele livre, e ele tirasse a vida de uma criança, de um idoso, o animal seria morto. E o dono do animal também poderia ser morto por isso, e ele teria que reaver a vida daquele que foi morto, com a sua própria vida. Então percebam, meus irmãos, que a lei de Deus é uma lei justa, e Deus está protegendo o ser humano, até mesmo da agressividade, da ira, da raiva de outro ser humano.
Naqueles dias, irmãos, Deus tirou com o ser humano e Ele mesmo ceifou a vida de todos os seres humanos com o dilúvio. Mas agora Deus, irmãos, Ele não faria mais isso. Mas Ele, irmãos, estabeleceu aqui que Ele seria o juiz. E que se alguém ceifasse a vida do ser humano, nem Deus vai fazer isso pelo dilúvio, nunca mais. Deus não faria isso. Mas se alguém se atrevesse a fazer isso, a tomar o lugar de Deus e ceifar a vida humana, então Deus, Ele retribuiria com a morte. Por isso a lei de Deus é tão justa. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Tudo que você tirar do ser humano, do seu semelhante, você tem que pagar. Por que Deus está falando isso, irmãos, aqui para Noé? No início da história da humanidade pós-diluviana. Porque Deus estava lembrando da história de Caim. O que Caim fez? Se levantou contra o seu próprio irmão. Então Deus está dizendo aqui que o seu próximo, ele não é somente próximo. Ele está lembrando, irmãos, que ele é seu irmão. Seu próximo é seu irmão. E você tem que lembrar disso. E Deus então vai continuar, meus irmãos. E Ele então vai agora, fazer aqui uma prescrição. Então Deus dá palavras de provisão, de proteção. E Ele vai finalizar aqui com palavras de proteção. Vamos finalizar então? Deus vai dizer então a Noé, verso de número 8, diz assim: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então percebam, meus irmãos, que Deus aqui está prescrevendo uma aliança. E como é esta aliança que Deus vai fazer com Noé? Veja aqui então as singularidades desta aliança. Em primeiro lugar, veja aí, essa aliança, ela é, meus irmãos, unilateral. Quem é que estabelece? Deus. Veja aí verso de número 9. Eis que estabeleço a minha aliança. Como assim? Quando você vai casar, quando você troca alianças, como é que é feito essa aliança? Os noivos chegam, na frente do pastor, aí o pastor pega as alianças, entrega a cada um dos noivos, aí o noivo diz assim: eu recebo pela mão esta filha de Eva, a mais bela entre as flores, para amar, para cuidar, eu faço aliança com ela de amar por toda a vida. Aí a noiva pega também a aliança, pega na mão do homem e diz assim: eu também prometo amar esse filho de Adão, esse homem que mais para frente vai virar uma mucura, um pão engelhado, mas eu prometo amá-lo, e respeitar ele até mesmo na rabugentice dele, e promete amar. Então percebam, irmãos, que a aliança ela é bilateral. Mas quando Deus faz aliança com o seu povo, Ele faz uma aliança unilateral. O que é que Ele diz? Eu estabeleço a minha aliança. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus sabe que os seres humanos, a raça humana, ela é incapaz de cumprir a sua aliança e os seus votos com Deus. Por isso Deus, quando Ele faz aliança com Noé, aliança noética, Ele faz aliança unilateral.
Mas essa aliança não é somente unilateral, que só Deus vai cumprir. E Ele vai amar esse povo, Ele vai amar essa família até o fim. Ele vai cumprir os seus votos até o fim. Mas essa aliança, ela não é somente unilateral, mas ela também é universal. Olhem comigo, por favor. Verso 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência. Então percebam, irmãos, que Deus faz aliança também com os nossos filhos e filhas. Graças a Deus por isso. E é nessa fé que nós vivemos e batizamos os nossos filhos. Por quê? Porque Deus faz aliança conosco, com os nossos filhos. E aí Ele vai estender e vai mostrar a universalidade dessa aliança. E vai dizer, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, quanto os animais domésticos, quanto os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então percebam que Deus prescreve a aliança dele aqui conosco. Ela é universal, unilateral e ela é eterna. Deus promete que nunca mais vai destruir eu e você por águas de dilúvio. Então você não vai morrer afogado. Pelo menos por água do dilúvio não. Deus promete isso aqui para toda a humanidade. É uma promessa eterna. E Deus, Ele prescreve essa aliança, irmãos, conosco. Deus ama aqueles que descendem de Noé. Ama seus filhos e suas filhas. E pela fé creem nele. E Ele estabelece então uma aliança de vida. Ele nunca mais vai matar, tirar a vida, irmãos, dessas pessoas por água. E Ele vai continuar. E Ele vai dizer então... Disse Deus, veja só, Deus está dizendo. Quem é que está dizendo? É Deus. E Ele vai dizendo. O que é que Deus diz? Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para as perpétuas gerações. Então aqui Deus, meus irmãos, Ele vai prescrever o sinal da aliança. Toda aliança que Deus faz com o seu povo tem um sinal. Percebam isso. Então, Deus, Ele vai prescrever, irmãos, aqui, um sinal. Qual é esse sinal? Veja aí verso de número 13. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que Deus faz uma aliança, Ele dá um sinal. Então, percebam que na aliança noética, o sinal é o quê? O arco-íris. Quando Deus vai fazer, irmãos, aliança com Abraão, na aliança abrâmica, qual era o sinal da aliança abrâmica? A circuncisão. Então, percebam que toda aliança que Deus faz é preciso um sinal. E aqui o sinal, na aliança noética, percebam que é entre Deus e a terra. Deus está, meus irmãos, colocando o sinal que não vai mais destruir a terra por água. Qual é esse sinal? O sinal de um arco. O arco, meus irmãos, é um sinal de guerra. O arco, ele, irmãos, aponta para o arco e flecha. É um arco. Então Deus, como um guerreiro vitorioso, que teve vitória sobre todos aqueles iníquos seres humanos da era pré-diluviana, que multiplicaram a violência sobre a terra, que casaram com mulheres ímpias e então geraram uma geração cada vez mais perversa, truculenta, que matava o seu semelhante a troco de nada e roubava os bens dos outros, assassinavam por besteira. Então Deus, irmãos, Ele puniu essa geração e Ele se levantou como um guerreiro
e com o seu arco e com as suas setas, ele então, irmão, destruiu com mortandade terrível toda a terra. Ele venceu. E esse Deus então, ele agora, irmãos, ele vira o arco. Ele descansa o arco. Ele não mais aponta o arco para a humanidade. Mas ele agora, irmão, descansa o arco. Ele pendura o arco no céu para mostrar que ele está descansando. E por enquanto, esse guerreiro todo-poderoso, que é Deus, ele está em paz. Ele está em paz. E ele finaliza o texto dizendo, sucederá, verso 14, e quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o quê? O arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Uma pergunta surge aqui. Será que Deus esquece? Deus tem a mente como nós, que fazemos projetos e esquecemos? Para não esquecer, nós fazemos isso, né? Nós fazemos uma lista. Então, você vai fazer uma lista de compras. Aí você faz a lista de compras. Aí você sai para o supermercado e esquece a lista de compras em casa. E eu fiz a lista e esqueci em casa. A mãe antigamente mandava, meu filho, vá na taberna, traga um pacote de Coloral, né, 2 dedos de óleo, né, 3 palitos de fósforo, né, 2 ovos e 1/4 de charque, né, 1/4 de arroz, traga. Aí o filho ia no supermercado, que a mamãe disse mesmo, e trazia tudo errado, né? Então, irmãos, nós como seres humanos, nós esquecemos. Mas quando Moisés diz aqui que Deus, ao ver o arco, lembrará da aliança dele, isso aqui é uma linguagem, irmãos, metafórica, né? É uma linguagem analógica para poder então, irmãos, falar conosco. Deus não se esquece. Mas quando nós vemos o arco-íris, nós nos lembramos daquela aliança que Deus fez de não mais matar o ser humano por água. Nós nos lembramos. Deus nunca esquece. Deus sempre se lembra, né? É nós que nos esquecemos e precisamos nos lembrar. E por isso então Moisés usou essa linguagem. Então me lembrarei. Quem tem que se lembrar somos nós. Deus não se esquece. E ele finaliza então o texto dizendo, irmãos, né, verso de número 16, o arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. A pergunta, por que Moisés colocou aqui o neto de Noé, Canaã? Por que não colocou somente Sem, Cã e Jafé? Por quê? Isso é a preparação, meus irmãos, para o verso de número 20 em diante, que nós vamos estudar no próximo domingo. E eu quero que você observe isso. Perceba que Moisés já coloca aqui o neto de Noé, Canaã, filho de Cã. São estes os 3 filhos de Noé, deles se povoou toda a terra. A bênção de Deus, a provisão de Deus para ter filhos se cumpriu e se povoou toda a terra novamente.
como nós vemos até os dias de hoje. Eu e você estamos aqui porque nós somos filhos de Noé. Até hoje, nós somos, meus irmãos, descendência de Noé. Todos os seres humanos que estão vivendo até hoje descendem de Noé, dos seus 3 filhos. Possivelmente, nós somos descendentes de Jafé, que foi aquele que habitou possivelmente a Ásia Menor e a Europa. Foi Jafé. Cã ficou, ali em Canaã, na Palestina, no Egito, Cã. E Sem no Oriente, na Ásia Maior. De lá veio Abrão de Ur dos Caldeus, da Ásia Maior. Então, possivelmente, nós somos descendentes de Jafé. E se povoou toda a terra. Eu quero então, meus irmãos, finalizar nessa manhã fazendo algumas aplicações para a nossa vida à luz desse texto que nós acabamos de esclarecer para vocês. Em primeiro lugar, vamos ler todos juntos? Deus controla os corações dos animais e dos seres humanos também. Imagine você sendo atacado por uma fera, um cachorrinho desse tamanho, um pit. Imagine Deus tirando o temor, o pavor, e um cachorrinho, um camundongo. Você já foi atacado por um camundongo? Como é que um camundongo, um ataque de seres humanos, de seres animais pequenininhos? Como é que pode? Você coloca aí, você vai ver vários vídeos de seres, animais pequenininhos atacando o ser humano. Imagine, meus irmãos, um ser tão pequeno ou um ser tão grande como um leão. Imagine um ataque de uma fera dessa sobre um ser humano. Quando se invoca, quando está com fome. Imagine, eu vejo relatos, e nós vemos isso na televisão, seres humanos que criam onça, que criam leão. E nós vamos ver então que no repente animalesco, a fera se volta contra o seu criador, o seu dono, e mata. Meus irmãos, vai dizer a palavra de Deus que Deus é aquele que coloca pavor no coração dos animais. E é por isso que os animais conseguem ser domesticados. Mas há um coração, meus irmãos, que não pode ser domesticado. Esse é o coração do ser humano. E nós vamos, meus irmãos, ver tantas pessoas que se levantam contra nós, pessoas que se magoam contra os crentes, pessoas que se levantam com uma fúria, com uma raiva no seu coração sobre a igreja de Deus, sobre Cristo e sobre tudo aquilo que se diz evangélico. Há pessoas furiosas na sua alma contra Deus e contra todos aqueles que se dizem cristãos. E nós vamos ver, irmãos, os corações dos homens enraivados, e eles então prendem cristãos, queimam os cristãos na África, nas nações islâmicas, eles são decapitados, queimados vivos. Há uma fúria no coração dos homens. Quem é que pode dominar o coração dos homens? Deuteronômio, irmãos, capítulo de número 2, verso de número 25, vai dizer que Deus colocou pavor no coração das nações por causa de Israel. Nós vamos ver, meus irmãos, que somente Deus é quem pode colocar temor no coração de pessoas que não se agradam dos crentes, pessoas que têm raiva de crente, pessoas que são magoadas conosco por causa da nossa fé em Deus, em Jesus Cristo. Então eu queria dizer para você nessa manhã, à luz de Gênesis capítulo de número 9, que você se encontra nessa realidade. Quem sabe pessoas da sua família têm raiva de você. Então ore para que Deus abra o entendimento delas, esclareça.
que você é um servo do Deus vivo e que você serve aquele que foi morto no madeiro para expiar a culpa de todos aqueles que nele creem. E que você não vai revidar, e que você não vai se irar, e que você também não vai pagar na mesma moeda, porque você é um servo do Deus Altíssimo. E você não vai criar rancor no seu coração, porque Jesus mora no seu coração. E você tem temor a Deus e pavor de fazer aquilo que a lei de Deus ordena, que é justamente amar o seu semelhante e o seu próximo. Então, se você vive num contexto de corações descontrolados, seja na universidade, seja no seu local de trabalho, seja na sua família, parentes, então ore a Deus para que Ele controle os corações. Se Ele controla o coração dos animais, Ele também pode controlar o coração de pessoas que se insurgem contra a nossa fé, contra o nosso amor a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, essa passagem também nos ensina uma grande lição. Vamos ler todos juntos? Deus abençoa a alimentação, Pai. Em Marcos capítulo de número 7, o Senhor Jesus vai dizer, irmãos, que o que macula, o que deixa impura uma pessoa, não é o que entra, mas é o que sai. E vai dizer Marcos que assim Jesus considerou todos os alimentos puros. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, você pode ler isso, verso de número 1 a 5, vai dizer que há doutrinas de demônios dentro da igreja que impede as pessoas de comer as coisas. Não pode comer peixe de água, é doce porque tem pele. Não pode comer carne de porco. Não pode comer carne com sangue. Irmãos, isso é doutrina de demônio, vai dizer o apóstolo Paulo. São demônios, doutrinas malignas, porque Deus, irmãos, Ele agora, no período da graça, permite que tudo o que há na feira e que você possa comprar, você pode comer. Então não existe alimento impuro que vá trazer mácula para você, não existe. Naqueles dias existia por causa do sacrifício, do sistema sacrificial. Era por isso, porque eles lembravam do sacrifício. Mas agora Cristo já fez o sacrifício. Ele já cumpriu, irmãos, o sistema sacrificial. Então, por isso, a partir de agora, nós, meus irmãos, podemos comer de tudo. Claro que nós não vamos comer animais vivos, né? Mas nós podemos comer, o nordestino pode comer uma galinha cabidela que é feita no sangue, pode comer. Sarapatel, pode comer, problema nenhum. Com ações de graças, agradecendo a Deus, coma, porque você tem liberdade para isso. Então, se você for lá na China e lhe oferem churrasquinho de cachorro, você pode comer. Na Índia, se lhe oferecerem um churrasquinho, né, de barata, de grilo, está lá assado, frito, chega e faz crack, crack, pode comer. Qual é o problema? Coma. Com ações de graças, Deus, irmão, diz, coma de tudo. Então eu quero que você entenda isso claramente, tá certo, irmãos? Em 1 Coríntios 10, 31, nós lemos isso. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, se Deus lhe deu para alimento, você está num deserto escaldante, né? Aparece uma barata. Meu irmão, fazer o que, Senhor? Muito obrigado, essa é a refeição que o Senhor me dá. Né? E crack. João Batista comia grilo com mel, por que eu não posso comer um grilo com mel? Era a alimentação de João Batista. Né? Então, meus irmãos,
Você pode perguntar, pastor, mas e aqueles bombons que são sacrificados a ídolos, né, no dia de São Cosme e Damião? Né, o apóstolo Paulo vai dizer, se for consagrado a ídolo, então não coma, não coma. Se você quiser comer pela sua liberdade cristã, você pode comer, né, não vai fazer mal nenhum. São Cosme e Damião, foi... Meu irmão, não existe nenhum Deus, não existe nenhum santo, só há um Deus, é Deus. Não existe outros deuses. Então aquilo ali não vai lhe fazer mal, você vai comer, você é crente, Jesus não vai lhe fazer mal nenhum. Isso faz mal para quem não é crente. Se você tem o Espírito Santo, nada pode lhe atingir. Vai atingir quem não tem o Espírito Santo. Aí vai fazer macumba, vai amarrar na boca do sapo, lá não sei o quê. Pode fazer mal para quem não tem o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, nada vai lhe fazer mal. Um bombom que você coma de São Cosme e Damião. Se você tem Deus na sua vida, o Espírito Santo, Ele lhe guarda. Nada vai lhe fazer mal. Nem se uma víbora lhe picar, com o veneno dela vai lhe fazer mal. Imagine um bombom. O apóstolo Paulo foi picado lá na ilha de Malta. O veneno da víbora entrou nele e disseram, vai morrer! Vai dizer então que Paulo pegou a víbora, jogou fora no fogo, pronto, não morreu. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, Ele nos protege de tudo. Ele é o nosso protetor, nós temos Deus na nossa vida. Então por isso, irmãos, os crentes, eles não podem ser possessos. Crente não pode ser possuído pelo demônio. Não há possessão demoníaca com crente, não. Nós podemos ser oprimidos pelo demônio, é diferente, mas não possuídos. Por quê? Porque nós somos possuídos pelo Espírito de Deus. Então não há nada. Comer uma maniçoba que foi consagrada a Nossa Senhora de Nazaré. Não vai lhe fazer mal nenhum, pode comer. Agradeça a Deus. Toda a comida é de Deus, não é de Nossa Senhora de Nazaré, não é de ninguém, é de Deus. Deus que criou a comida, foi Deus que deu o sol, foi Deus que deu a chuva, foi Deus que deu a semente, tudo é de Deus, não pertence a ninguém. Agora, se você for escandalizar alguém, a carne, uma galinha cabe dela, tem um judeu, eu estou evangelizando o judeu, então eu não vou comer. Por quê? Porque vai escandalizar o judeu com relação à fé cristã. Não como. Atos capítulo de número 15. Passando aí pela rua, então lá numa casa, como criança, você vai, os amigos, o pessoal está distribuindo bombom. É de São Cosme e Damião? Lhe falaram isso? Então não coma. Papai, me dê dinheiro que eu compro bombom, mas não come, para não dar mau testemunho da fé. Olha o crente comendo aí. Então não coma. Mas não em nada, meus irmãos, depois de Noé, Deus permitiu que nós comamos todo tipo de alimento. O ser humano é criado com o estômago capaz de comer todo tipo de alimento. Terceiro lugar, vamos ler aí todos juntos? Deus zela. Eu quero, irmãos, dizer para você nessa manhã que no sistema sacrificial, o sangue era para lembrar a expiação, o quanto o pecado era grave, que precisava alguém morrer. Então eu quero dizer para você nessa manhã, nós devemos aprender a ter um zelo maior pela participação na ceia do Senhor. Por quê? Porque é na ceia do Senhor que nós lembramos que o sangue de Cristo foi derramado. A vida do próprio Deus derramada em nosso lugar para nos salvar. Nós temos que aprender, meus irmãos, que o sangue da cruz, ele é santo, ele é valoroso. Nós devemos, irmãos, cantar o sangue derramado. Nós devemos ouvir pregações sobre o sangue derramado. Então o sangue tem valor para o crente. Então os nossos pecados, meus irmãos, eles foram expiados pelo sangue da cruz. E isso é visto na Santa Ceia. Deus tem o zelo pela Santa Ceia. Então nós devemos nos aproximar da Santa Ceia. Nós devemos almejar estar aos pés da Santa Ceia, porque ali está o
o vinho e o pão que simbolizam a morte de Cristo no Calvário por nós. Nosso pecado foi tão grave que precisou Cristo morrer na cruz. Então nós, como crentes, precisamos nos afastar do mundo, nos afastar do pecado, largar uma vida de impiedade para ter uma vida santa e para tomar a Santa Ceia na esperança, irmãos, de ver derramado por nós o sangue ali na ceia para a remissão dos nossos pecados, para que nos afastemos ainda mais de uma vida impura. Isso é o sangue e a história do sangue e o sacrifício do sangue por nós. Nós devemos lembrar disso na Santa Ceia. Deus tem um zelo pela Santa Ceia. É por isso que nós não podemos nos achegar de qualquer forma para tomar a Santa Ceia. Nós não podemos viver em pecado e tomar a Santa Ceia, não. Nós temos que nos afastar, irmãos, de uma vida carnal para viver uma vida espiritual. Quarto lugar, vamos ler todos juntos? Deus tem em alta conta a vida humana. Vai dizer, irmãos, que Deus vai requerer do homem a vida do homem. Por isso, irmãos, mais para frente, Deus vai dizer lá em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 13, não matarás. Mas ali a expressão melhor traduzida é não assassinarás. Você não pode assassinar de maneira culposa, dolosa alguém. Você tem que fazer de tudo para não assassinar, porque Deus vai requerer a vida, das suas mãos. Mas eu queria, meus irmãos, afunilar isso e ler com vocês, irmãos, Tiago, capítulo de número 3, verso de número 9. Vamos ler todos juntos, por favor, Tiago? Quem achar pode ler, por favor, Tiago, capítulo de número 3, verso 9. Estamos finalizando, estamos chegando ao final. Vamos finalizar. Quem achar pode ler. Vejam, meus irmãos, então, que Tiago vai dizer aí no capítulo de número 3, que há uma maneira, irmãos, de nós assassinarmos, né, de não santificarmos a vida humana. E como é? Maldizendo a vida dos outros, falando mal da vida dos outros. E muitas vezes nós usamos a língua, irmãos, para poder desclassificar, desonrar, irmãos, desvalorizar a vida do nosso próximo. E isso é, meus irmãos, incorrer contra a vida do nosso irmão. O apóstolo João vai dizer que todas as vezes, irmãos, que nós não amamos o nosso próximo, nós estamos assassinando como Caim assassinou o seu irmão Abel. Então eu queria que você nessa manhã entendesse que você tem que santificar a vida humana. E como é que você santifica a vida humana? Quando você faz tudo pelo seu cônjuge, quando você faz tudo pelos seus filhos, quando você dá a vida, o suor pelos seus irmãos em Cristo, quando você se sacrifica santificando a vida do outro, é quando você está elevando em alta conta a vida humana. Assim como Jesus deu a vida na cruz, irmãos, em alta conta pela sua vida. Então eu queria dizer para você nessa manhã, quando alguém pedir alguma coisa para você, Jesus diz, não ande 1 milha, ande 2. Se alguém pedir uma túnica de você, não dê somente a túnica, mas dê a capa, dê a sua chinela. É assim que você santifica e tem em alto valor a vida humana. Eu queria dizer para você nessa manhã, que a sua mãe, né, seu pai, lhe pede para você lavar uma louça, então não vá mais reclamando. Faça tudo para santificar a vida da sua família.
né? Se a sua esposa lhe pede, né, para você arrumar a casa, então faça tudo para você desgastar menos a sua esposa e santificar mais a vida dela. Se o seu filho pede, né, para você colocar no colégio mais próximo, ou para você levar o seu filho de carro, então leve para você santificar a vida do seu filho, da sua filha. Então, irmãos, essa é uma maneira de nós elevarmos e termos em alta conta a vida humana e não matarmos e não assassinarmos. Nós temos que ser menos egoístas, porque nós nos amamos muito e amar mais ao próximo. Nós vamos santificar mais, ordenar mais. Então, nesse sentido, meus irmãos, eu queria dizer que nós temos que ser a favor também da pena capital. Eu não estou aqui dizendo que agora nós vamos ser bolsonaristas, porque Bolsonaro defende, né, a pena de morte. Não. Nós temos que defender, meus irmãos, a pena capital, porque Deus defende na palavra de Deus isso. E a pena capital, meus irmãos, ela tem que ser feita para a organização da sociedade. Porque se tem alguém que está matando, assassinando, desorganizadamente, tirando a vida de pai de família, de mãe, estrupando, tem que receber a pena capital, porque Deus faz isso para a organização da sociedade. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós então entendemos também Efésios capítulo de número 6, verso 1 a 4. Quando os pais, eles têm que disciplinar os seus filhos, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, pois isso é bom. Então os pais, eles têm que entender que filhos, eles nascem no estado de pecado, desorganizados, e são os pais que têm que ordenar a vida dos filhos, organizar a vida dos filhos, para que eles sejam cidadãos que vivam numa sociedade para contribuir com ela e não para desorganizar ela. Percebam, irmãos, então, vejam só as especificações, vejam só, meus irmãos, onde isso vai dar. Porque nós temos filhos desorganizados, que matam, que assassinam, porque nós temos famílias desorganizadas, porque nós temos pais e mães que não educam, que não criam seus filhos, que não sabem o valor da vara. Por isso que quando o pastor coloca, né, o valor da vara, pastor, não pode. Vara, porque a vara é quem disciplina, e Deus vai dizer que é essa maneira de nós tirarmos a estutícia do coração da criança. Então percebam, meus irmãos, então, que a santidade da vida, ela acontece por essa organização, por essa disciplina. E que teologia é essa? É a teologia, irmãos, da punição. De onde vem isso? De um Deus que tem um arco que pune com as suas setas aqueles que são desobedientes. Por isso, se nós não disciplinarmos nossos filhos, o mundo vai fazer isso. E vai ser pior, né? Então nós temos que entregar nossos filhos ordenados para a sociedade. Quinto e último lugar, meus irmãos, para finalizar, vamos ler? Deus está em paz com aqueles que o amam. Em Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1, nós vamos ler: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Jesus Cristo. Deus, meus irmãos, está em paz conosco. Vai dizer João, capítulo de número 3, que Deus, meus irmãos, está irado contra aqueles que são contra Ele. Sobre aqueles que não creem em Deus, permanece a ira de Deus. João 3,36 vai dizer isso. Mas sobre nós, que amamos a Deus, Deus está em paz conosco. Deus, Ele ama a mim e a você. E Ele então, meus irmãos, vai prover para a sua família, para a nossa família, filhos.
Deus, irmãos, Ele vai nos proteger. Ele vai proteger a sua família. Se você ama e tem paz com Ele, Deus vai proteger você das mãos dos homens assassinos, vai proteger você da fome, vai proteger você de todas as maneiras. Se você tem paz com Deus, paz com Jesus Cristo, Deus, irmãos, Ele vai prescrever uma aliança unilateral. Ele vai cumprir essa aliança. Você, mesmo nos seus pecados, Ele vai cumprir essa aliança. Porque ela é unilateral, porque Ele ama você. Jesus, Ele cuida de você, Ele cuida do seu coração. Ele cuida daqueles que têm aliança com Ele. E eu quero finalizar nessa manhã dizendo isso. Deus ama você, apesar de você. Deus ama muito você, porque Ele justificou você em Jesus Cristo. Não é a sua justiça, mas é a justiça de Jesus. Por isso Deus ama muito você, apesar de você. Deus ama muito. E Ele está cuidando da nossa família. E Ele está cuidando, irmãos, da nossa igreja. Ele está provendo, protegendo. E Ele está fazendo uma aliança eterna conosco. Conosco e com os nossos filhos. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém.